Vamos começar aqui o problema de otimização, problema bem simples de cálculo 1. Aprender é a nossa melhor habilidade. Uma professora deseja construir uma cerca retangular para um jardim, deixando um dos lados sem cerca. Para isso, ela tem o equivalente a 60 metros em material para cercar. Qual a área máxima que ela consegue cercar com esse material? Vamos corrigir aqui o ponto de interrogação. E, claro, você precisa, às vezes, de um desenho para ajudar na construção da sua solução. Primeiro você sabe que precisa de uma cerca. Então vamos colocar aqui, vamos fazer logo esse retângulo. A cerca é retangular. Só que um dos lados vai ficar aberto, não é isso? Logo a gente pode eleger aqui qualquer lado para ficar aberto e descartar essa parte. Essa parte aqui da cerca não vai ser construída. Essa horizontal você pode chamar de x. Então você vai ter esse lado x, esse outro lado aqui, y. Como tem dois lados y, evidentemente você vai ter y desse lado. O que quer dizer que a nossa cerca tem um lado x mais dois lados y. Tem uma restrição no problema que diz que essa cerca toda, esses lados, tem que dar 60. Essa é a nossa restrição do problema. Agora isso aqui, geometricamente, me dá a seguinte reta. Se você dividir por 2, o 60 fica 30. Se você subtrair o x, vai ficar menos x. Como você também tem que dividir por 2, que era o 2 que estava aqui, no y, você tem essa reta como uma reta de restrição para o problema. Agora você precisa de uma função. Como o seu objetivo é maximizar a área, estamos com um problema de otimização, onde você sempre quer maximizar ou minimizar determinado valor, vamos simplesmente usar a área de uma região retangular, que é a base vezes a altura, ou x vezes y. Como eu preciso usar as ferramentas do cálculo, no caso com funções de uma variável, eu preciso substituir esse y em termos de x, ou seja, encontrar um y em função de x, e ele já está aqui dado pela restrição. Portanto, a função procurada, a de x, ela é x vezes y, só que o nosso y é 30 menos metade de x. Isso, fazendo o produto, você tem 30x menos x quadrado dividido por 2, ou metade de x quadrado. Essa é a sua função. Como é que você acha os valores máximos ou mínimos no cálculo 1? Usando a derivada primeira. Você deve se lembrar que a função considerada ela é contínua, então ela pode ter esse tipo de desenho, e nos pontos onde ela atinge máximos, ou seja, ela cresce, cresce, depois começa a decrescer, ela tem aqui uma inclinação de reta tangente horizontal. Também na parte que ele atinge o mínimo, ou seja, ela decresce, decresce, depois começa a crescer, também nós temos a inclinação da reta igual a zero. Além disso, esse problema ele tem umas características da função interessantes, que é a seguinte: a função a, ela dentro do intervalo de 0 a 60, que é o valor máximo que o x poderia obter, que é 60 metros, ou seja, você não construiria nada do y e teria apenas uma reta, isso daria sua área igual a zero. Também com x igual a zero, a sua área seria zero, portanto esses dois valores extremos não servem para solução. Você tem que essa função ela é contínua nesse intervalo, e como é um polinômio aí, você tem 0 a 60 aberto
e essa função ela é derivável nesse intervalo. Além do que, ela tem o mesmo valor em 0 e em 60, ou seja, a área é zero nesses dois valores. Isso coloca esse problema, aliás, essa função, nas condições do teorema de Rowley, que diz que existe, nessas condições, um C tal que a área derivada nesse C é zero, ou seja, garante que existe aí um valor extremo, um ponto nessas condições aqui que eu coloquei nesse desenho, ou seja, um ponto de máximo ou de mínimo. Provavelmente será um de máximo, como nós veremos. Portanto, vamos calcular a derivada. A derivada da função é 30, que vem daqui, 30x, menos a derivada de x ao quadrado dividido por 2, fica apenas x. Temos aí uma reta e facilmente você descobre que essa função, essa derivada, é zero somente no ponto em que x é igual a 30. Esse é o nosso ponto crítico. Daí, como o problema diz que você quer a área máxima, você vai multiplicar, vai colocar ali, aliás, o valor 30 que você achou na sua função. Então, você vai ter lá 30 vezes 30 menos 30 ao quadrado dividido por 2. Aqui também é 30 ao quadrado. Você tem um 30 ao quadrado dividido 30 ao quadrado menos metade do 30 ao quadrado. Isso dá metade de 30 ao quadrado, que é 900 dividido por 2. 450. E essa é a sua área máxima. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.